Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículos 27 a 32. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 15, versículos 16 a 21. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 26 a 32. Jesus entregue aos soldados. Jesus rumo ao Calvário. Simão leva a cruz do Senhor. Os soldados levaram Jesus ao pátio do pretório e aí reuniram toda a guarda. Despiram-no de suas roupas e o cobriram com um manto escarlate. Em seguida, teceram uma coroa de espinhos entrelaçados e lhe a puseram na cabeça, colocando-lhe na mão direita uma cana. Ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Cuspiam-lhe no rosto e, tirando-lhe da mão a cana, com ela lhe batiam na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto escarlate, vestiram as próprias vestes e levaram-no para o crucificarem. Ao saírem, encontraram um homem cireneu chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e lamentavam. Jesus, voltando-se para elas, disse: "Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Porque se isto fazem ao lenho verde, que se fará ao seco?" E levaram também outros 2 que eram malfeitores, a fim de serem mortos com ele. Número 296. Sempre ensinamento e exemplo dados aos homens, nos ultrajes que Jesus suportou, na paciência e na resignação com que tudo sofreu, se vos depara a linha de proceder que deveis seguir. Não vos enfileireis nunca entre os que acusam e insultam, qualquer que seja a aparência de direito que tenham para assim fazer, porquanto podeis estar cegos e acusar e insultar a um inocente. Fracos são os sentidos humanos e vos enganam muitas vezes. Este que vos parece culpado e o é para os homens, pode ser justo aos olhos de Deus. Abstende-vos, pois, visto que na maioria dos casos, por demais fracos, são os vossos sentidos, e obtusa a vossa inteligência para julgardes com acerto. Se vos virdes alvo da zombaria, do escárnio dos vossos irmãos, por mais injustas que sejam suas opiniões e seus atos a vosso respeito, oponde-lhes sempre a paciência e a doçura. Não vos esforceis por demonstrar aos cegos
os princípios e as propriedades da luz. Perdereis o vosso tempo, firmai-vos na pureza das vossas intenções, na pureza da vossa consciência e dos vossos atos, e ficai certos de que tereis sempre no Senhor um juiz equânime. Número 297. Jesus, depois de haver sido objeto do escárnio e das jogralidades de todos, foi amarrado para ser conduzido ao suplício. Pilatos o entregou aos judeus, que ansiavam por lhe dar a morte. Mas os soldados do tetrarca eram os guardas do preso e os executores da sentença. Cumpria-lhes vigiar o condenado, a fim de que não escapasse pela fuga, nem lhes fosse arrebatado à força. Essas as ordens militares que os soldados tinham. Até ao último momento, até que os malfeitores crucificados houvessem exalado o último suspiro, eles eram obrigados a velar pelo cumprimento da sentença. Penosa foi a marcha de Jesus. Não tinha ele que mostrar aos homens até onde podiam chegar a resignação e a submissão? Nenhuma só queixa, nenhum protesto lhe saíram dos lábios. Não digais, era-lhe fácil, a carne nada sentia. Jesus, naqueles momentos, sofria muito no seu coração pelo endurecimento dos homens. Sofria por ver que séculos e séculos teriam que passar sobre as vossas cabeças antes que o batismo do Espírito vos purificasse. Sofria vendo quantos sofrimentos o futuro reservava a seus irmãos, aos quais votava amor tão ardente que, para lhes mostrar o caminho que devem trilhar, consentiu em perlustrá-lo. Experimentava as angústias que dilaceram o coração da mãe extremosa, que vê transviados, criminosos, seus filhos diletos, que vê prestes a caírem sobre eles os rigores da lei, que lhes brada: vinde a mim e eu vos salvarei. Arrependei-vos e obterei o perdão para vós. E os vê surdos a lhe voltarem as costas para prosseguirem no funesto caminho. Ela não sofre, é certo, na sua carne, a carinhosa mãe. Seus ossos não são despedaçados, mas todas as fibras do seu coração estalam dolorosamente. Torturam-na a ansiedade, a aflição pelo futuro de seus bem-amados. Sim, Jesus sofria no seu amor e sofre ainda quando vos vê endurecidos. Amenizai esse sofrimento com o vosso amor e a vossa submissão, único bálsamo capaz de cicatrizar as chagas que a vossa ingratidão e os vossos crimes abriram. No que disse às mulheres que o pranteavam e lamentavam, Jesus aludia figuradamente à destruição de Jerusalém, assim como às calamidades que a necessidade da depuração e da transformação do vosso planeta e da humanidade terrena faz inevitáveis. Calamidades que de futuro ocasionarão a destruição da vossa Jerusalém moderna, do vosso mundo, a fim de que uma nova cidade e um templo indestrutível sejam reconstruídos. Pergunta: por que disse Jesus: se isto fazem com lenho verde, que farão com lenho seco? Resposta: estas locuções, lenho verde e lenho seco, eram proverbiais entre os judeus,
que por elas designavam os justos e os pecadores. Se daquela forma tratavam o justo, de que modo seriam tratados os pecadores? Essas palavras Jesus as proferiu também figuradamente, a fim de impressionar assim os que tivessem de as ouvir quando repetidas fossem, como os que mais tarde viessem a lê-las, mostrando a uns e a outros a sorte reservada ao culpado que despreza o justo e a moral sublime que ele personifica. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.